Bom dia a todos. Gostaria de trazer aqui nesse dia uma mensagem que fui inspirado. E o título é Meu marido é frio, parece que não me ama. Pedindo a tua direção, Espírito Santo, para que me oriente, me instrua. Fiz um roteiro, mas dou total liberdade para fazer como quiseres, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para libertar de prisões, de cadeias, de restaurar vidas, lares. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Então, é que eu li uma mensagem de uma irmã que estava reclamando, né, do marido, e estava até pensando em separação pelo fato dele ser frio e não expressar amor. Então, se tem uma coisa, né, que a idade pode nos trazer, né, é experiência. Né, e com muita humildade e temor, eu respondi aquele pedido de socorro da irmã. Então, na minha opinião, as mulheres, elas expressam sentimentos e os homens reprimem. Então, Shakespeare, ele inclusive escreveu a respeito disso com muita propriedade. Ele disse que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama. Né? Se nós olharmos bem a palavra de Deus, se nós examinarmos a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Isaías, Deus falando assim: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, existe uma grande diferença entre o homem e a mulher nesse aspecto. Mas observe, né, como começa o poema de Shakespeare. Né? Um dia você aprende. Então agora vamos ver, né, a Deus amando o mundo. Ele não mandou flores, ele não mandou chocolate, não fez poema, não enviou carro de som para fazer uma declaração na porta. Ele enviou seu filho para nos salvar. Foi objetivo direto. E ele doou. Né? Então quem ama, na realidade, cuida. Mas tem homens que não conseguem falar, né, para a esposa. Né? É algo do tipo assim: o homem está no trabalho, aí vem a esposa no pensamento. A grande maioria dos homens vai empurrar esse pensamento para o lado. Né? E está arriscado até brigar com a consciência e dizer: não vê que eu estou ocupado? O homem, ele é assim. Já com a mulher é diferente, né? E o homem não consegue acompanhar. A esposa está no trabalho, então, em seus afazeres domésticos, e vem o marido, né, o filho, ao pensamento, ela não consegue mais produzir com aquela tranquilidade que estava antes, né? E enquanto ela não souber que está tudo bem, né, ela não vai continuar produzindo como estava antes. Ela vai ficar preocupada, ela vai ligar, ela vai querer saber: como é que está tudo bem? Quando na realidade muitas vezes esse pensamento vem que é para a gente orar pelas pessoas. Então, em um comparativo de resultados, parece que a esposa ama mais, mas não vamos esquecer que os frios, os brutos, também amam. Quando eu me recordo no início do casamento, quando eu levava flores, chocolate, e toda hora eu estava dizendo para minha esposa: eu te amo, né? Enviava cartas de amor. O tempo passou, né? Então hoje, com 44 anos de casado, eu dou a minha prova de amor de forma diferente. É um amor mais maduro, que além dos cuidados diários, né? Tipo assim, ela está preocupada, eu conheço, né? Sei que está aborrecida com alguém. Então eu busco aliviar aquela tensão momentânea dela. As inseguranças dela eu procuro ajudar para que ela... o senhor cuidou da gente até aqui. Agora o senhor trouxe a gente aqui na praia para morrer na beira da praia. Então são palavras que vão, de alguma certa forma, tirar aquela tensão momentânea, né? E ajudá-la a superar os desafios. Né? A vida é feita de desafios. Então uma outra forma que eu demonstro meu amor por ela, né, é quando eu acordo cedo, vou entregar meu devocional a Deus antes do sol nascer. E antes de tomar o café da manhã. Claro que tem dias que o sol já nasceu e eu acordo depois, né? Mas mesmo assim eu vou lá fazer o meu devocional, e tem dias que eu não faço devocional.
eu passo, né? Então, de alguma forma eu vou meditar na palavra de Deus, ou de alguma forma eu vou estar me ligando em Deus. Então, a primeira pessoa a quem eu peço para que Deus cuide, né, é da minha esposa. Né? É claro que eu oro pelas autoridades, a Bíblia manda, mas a primeira pessoa que eu oro é pela minha esposa, pela minha família. Então, o objetivo é passar parte desse aprendizado, que 90% do que eu sei hoje, eu aprendi dando vida ao Espírito Santo. Tinha uma fase da minha vida, mesmo crente, que eu não sabia como tratar com isso, porque eu queria fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo havia muita discussão, muita briga em casa. Então, aquilo daria brigas, elas impedem que a pessoa realmente ela possa amar a outra e ver o bem que a outra faz para nós. Então a briga, eu estava naquele momento de discussão, de briga, de retrucar, machista, e Deus ele foi moldando. Não é que eu cheguei aonde eu creio que Deus queria que eu chegue, né? Mas eu não estou mais onde eu estava. Eu não estava mais onde eu estava. Eu não quero mais ser o melhor, não quero mais ser o bambambam. Eu não quero mostrar que eu tenho razão. Não, isso acabou, isso é passado. Hoje, hoje eu me rendo às orientações do Espírito Santo. Ele que me orientou, eu pedi ajuda a ele. O Senhor me ensina a amar minha esposa, porque eu não estou conseguindo. As brigas estão travando, é como se colocasse uma barreira, né, entre a pessoa que eu estou falando no celular, né, e colocasse uma barreira, a mensagem ela vai chegar tapada. Então, Senhor, eu pedi com humildade, mas pedi, eu não sabia como é que ia ser feito, eu, para dizer a verdade, não sabia, eu não acreditava nem que era possível ser feito. Essa é a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele me orientou, ele foi me quebrando, né? Claro que eu tive que ir lá na casa do oleiro, misericórdia, não quero voltar lá não, mas todo dia a gente é amassado, todo dia a gente vai aprendendo, né? Que a gente na verdade não é nada, que a vida é um sopro. Deus vivo, ensina-me a contar os meus dias, lá em Salmo 103, para que eu possa alcançar, né, sabedoria e viver a vida com sabedoria. Volto a dizer, eu não cheguei lá, mas eu não estou mais onde eu estava não. Então, o Espírito Santo, ele que me orientou, ele que me ajudou, ele que foi respondendo a esse meu pedido, né? Então, um dos maiores presentes que eu já dei à minha esposa não foi uma viagem, né, em um cruzeiro, embora eu vou ser sincero, é um dos sonhos que eu tenho, né? Querer fazer isso com a minha esposa é um dos sonhos que eu tenho antes de partir. Mas foi quando eu deixei a minha soberba de lado, né? Esse foi um dos maiores presentes que eu dei para ela, e até para mim mesmo, né? Deixei a minha soberba de lado e fiz um curso de gastronomia e passei a ajudá-la, né, fazendo comida, lavando louça, lavando roupa, né? Mas antes, né, machista, né, como eu era, eu gritava com ela dizendo, isso é tarefa de mulher, não faz mais do que a tua obrigação, né? Então hoje, quando eu lembro, né, eu sinto vergonha de tamanha cavalice. Então você precisa lembrar do propósito da criação, né? Deus colocou a esposa para ser ajudadora e não atrapalhadora, né? A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, Provérbios 14:1, mas a tola derruba com as próprias mãos. Existem momentos, né, na grande maioria do tempo, onde o homem ele quer ficar sozinho, né? Existem momentos que o homem está calado, mas está às vezes ele está calado, mas está nervoso, está em crise, né? Então, como eu sempre digo, né, e repito, a mulher gosta de conversar, né, e o homem é mais introspectivo. Às vezes eu estou meditando e chega minha esposa com um assunto que não me interessa, né? Então eu estou meditando e ela está falando. Então existe aquele choque, ela não vai parar de falar. Então às vezes eu sou obrigado a deixar de lado aquilo que eu estou pensando, para não ser de repente um estúpido, um grosso, que a tendência do homem é essa, né? Então é falar alguma coisa que machuque a mulher. Então outra coisa que a vida me ensinou também, sem que eu precisasse fazer a prova de graduação em Harvard, é que se eu calo a minha boca, isso é uma grande descoberta, nossa, se eu calo a minha boca, a discussão ela cessa,
Impressionante isso. Né? Então, eu acho até que eu vou ganhar um prêmio Nobel com essa descoberta. Então é o famoso, quando um não quer, dois não brigam. Essa é a realidade. A família toda perde, toda a família perde em uma discussão. Mas se o homem tem temor a Deus, ele no mínimo, né? Se o homem tem temor a Deus, medita na palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar com ele. Então, no mínimo, vai lembrar por experiência passada e conhecimento da palavra, que depois de discutir e aumentar os batimentos cardíacos, só serve para isso, e se machucarem com palavras de um ou outro, né, o homem vai ter que voltar lá nela, na esposa, e pedir perdão, mesmo dando certo. Não tem esse negócio não, vai pedir perdão, não, senão a oração não vai passar do teto. Como é que o homem vive sem orar? Não tem como. 1 Pedro 3,7 diz isso: igualmente, vós marido coabitai com a esposa com entendimento, dando honra a mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida a vossa oração. Maltratou a mulher? Não adianta orar não, vai se humilhar primeiro. Então um dia desse, uma esposa, ela estava reclamando, eu acompanhei isso, que o marido comprou um videogame, né, e no final de semana não saía do joguinho, né, então ela já estava a ponto de explodir. Eu acabei orientando, dizendo que a maioria das reclamações da esposa fez ela cair em si. A maioria das reclamações das esposas, né, em grupos, né, que pedem socorro, é que o marido não para em casa. A grande maioria dos pedidos de socorro das esposas é meu marido não para em casa. É exatamente o oposto. Não sai do celular com senha. E que quando chega perto, a conversa acaba. Maridos que estão em bebedeiras com os amigos, maridos que já disseram que está amando outra ou outro. Enfim, faz, assim, o senhor me usa, faz ver a ela que, peraí, seja mulher sábia, vai destruir com a tua mão, o marido está em casa, está jogando, pode estar em casa. Então seja sábia, levante teu altar de oração em casa e ore por ele. Costumo sempre orientar que antes de tomar o café da manhã, examine um capítulo do Evangelho de João. Por que Evangelho de João? Porque vai falar do Espírito Santo, né? Vai ensinar, e depois, né, acabar o Evangelho de João todo, tem muita coisa boa. Pode ler livro de Atos, outro Evangelho. Então, e depois que medita num capítulo, né, começa a orar. E ao começar a orar, pedir ajuda ao professor, Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, né, diz assim, ó, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então vai orar, pede ao seu Espírito Santo, por favor, me ajuda. Seja humilde. Então, ao invés de brigar, pedindo, pergunte, né? Ao invés de brigar com o marido, pergunta se você quer beber alguma coisa, ele está lá julgando, quer beber alguma coisa? Eu não jogo, eu não gosto de jogar, etc e tal, mas eu não vou ficar aqui me colocando contra quem tem, de repente, essa fraqueza, né? Então, quer beber alguma coisa? Faz um salgadinho, faz alguma coisa para agradar o marido, né? Sorria junto com ele, né? Ele está, vou ganhar agora, peraí, só um minutinho, deixa o cara lá, está em casa. Então, deixa ele se divertir. Então, agradeça a Deus, porque ele está em casa, né? Enquanto a oração, o teu exemplo, a qualquer momento ele vai ser tocado a te dar carinho e atenção. Brigas só destrói. Briga não edifica ninguém, não. Então que você regue uma semente, né, com fé, de devocional diário de oração, e leitura da Bíblia, né? Tratá-lo bem e confiar que um dia você estará louvando ao Senhor e contando seu testemunho de como o marido frio tornou-se um homem romântico. Claro que isso é possível, lógico que é possível. Agora tu vai bater de frente, né? Vai bater de frente? Não. Então, para terminar, 1 Pedro 3,1 diz assim, semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Olha o modelo aí. Está aí a receita do bolo agora.
Então, e para finalizar, eu estou colocando aqui o link, né, da Mulher de Deus, Joyce Meyer. Assista essa mulher todos os dias, que ela tem muita sabedoria e muita experiência de vida para passar. Que Deus esteja abençoando. Obrigado, Espírito Santo, por esse vídeo. Que o Senhor possa usar para edificar vidas, edificar casais e o Senhor ser glorificado no nome de Jesus. Amém.